E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, o Orgulho Saiyajin. O meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo sobre transformações de Dragon Ball AF. E aqui no canal eu trouxe todas as sagas completas de Dragon Ball AF e também expliquei todas as suas transformações. Só que nesse caso, as sagas e transformações que eu trouxe e expliquei são do universo canônico do AF e não universo alternativo. E como eu já finalizei o universo canônico do AF, agora eu vou focar no universo alternativo dele com outras histórias e outras transformações. Então, como eu já finalizei as histórias do AF, eu vou trazer para vocês alguns vídeos complementares que vão ser basicamente um guia básico de Dragon Ball AF. E esse vídeo será o primeiro guia, onde eu vou focar nas transformações. Então basicamente eu vou mostrar todas as transformações que tem em Dragon Ball AF e mostrar os usuários, os seus poderes, onde apareceu, quando apareceu e muito mais. Então realmente será um vídeo de introdução ao universo do AF, no caso o universo canônico e não o alternativo. E como Dragon Ball AF o carro-chefe são as transformações, eu vou trazer aqui cada uma e mostrar as suas aparições e também os seus usuários. E lembrando que cada transformação que aparecer aqui eu já fiz um vídeo completo sobre cada uma. E eu vou deixar no comentário fixado para quem tiver curiosidade e quiser saber mais, beleza? E pois bem, já falei demais e vamos ao que interessa, ao primeiro vídeo de guia de transformações de Dragon Ball AF. Então, vamos começar! E como eu disse, eu vou falar de todas as transformações que apareceram em Dragon Ball AF na ordem correta. Então vamos para a primeira que apareceu, que no caso foi o Super Saiyajin 5. E o Super Saiyajin 5 teve a sua primeira aparição na saga do Zaiko. E os seus usuários são Goku, Vegeta, Gohan, Goten, Trunks, Bardock, Evil Goku e as fusões Vegito e Gotenks. E o nível 5 é a transformação máxima de um poder Saiyajin, sendo esse o nível máximo a se alcançar em uma transformação de um Super Saiyajin. E o seu poder consiste em um aumento considerável de força, resistência, ataque e defesa. E a sua consequência é o seu alto desgaste de energia, no qual o seu Ki acaba queimando o corpo do usuário. E essa aqui é a sua ficha técnica. Agora vamos conhecer a próxima transformação a aparecer, que no caso é o Super Saiyajin 6. E essa transformação teve a sua primeira aparição na saga do Anjo Z de Dragon Ball AF. E os seus usuários são Goku, Vegeta, Goten, Trunks e a fusão Gotenks. E também tem outros usuários que possuem um poder similar a esse nível 6, porém não é um Super Saiyajin 6 em si, já que não são Saiyajins, que no caso é o Anjo Z e também a Irina. E o Super Saiyajin 6 é basicamente o Super Saiyajin 5 somado ao Ki maligno, no qual resulta essa transformação. E o seu poder lhe dá um gigantesco aumento em atributos como força, resistência e velocidade. E a sua consequência é que utilizar esse poder sem controle leva a pessoa a uma loucura de insanidade extrema, no qual a sua alma é condenada e sugada para o mundo vazio. E essa aqui é a sua ficha técnica. Agora vamos conhecer a próxima transformação a aparecer, que no caso é o Super Saiyajin 7. E o Super Saiyajin 7 teve a sua primeira aparição na saga do mundo vazio de Dragon Ball AF. E os seus usuários Saiyajins são Goku, Kidnapped e também Gogeta. E o seu usuário não Saiyajin, no caso, é o Amazon. E o Super Saiyajin 7 se consegue ao dominar perfeitamente o Ki negativo, assim atingindo essa transformação. E o seu poder aumenta atributos como força, resistência e velocidade. E também fazendo todos os seus ataques de Ki serem feitos de Ki negativo, assim fazendo pessoas serem banidas para o mundo vazio. E a sua consequência é que esse poder só pode ser utilizado no mundo vazio. E que nesse caso Goku só consegue usar fora daquele mundo graças a um selo que Irina deu para ele. E essa aqui é a sua ficha técnica. Agora vamos conhecer a próxima transformação, que no caso é o Super Saiyajin Dark. E o Super Saiyajin Dark apareceu na saga do Dark Gohan de Dragon Ball AF. E possui somente um único usuário, que no caso é o Gohan. E essa transformação é criada quando dois rituais se chocam, no caso o ritual da forma mística mais o ritual do Ki maligno, no qual corrompe a alma e aí vem o Super Saiyajin Dark.
Então ele é como se fosse uma forma mística maligna e corrompida. E essa transformação também aumenta os atributos como força, resistência e velocidade. Porém, com um bônus, quanto mais ataque maligno ou negativo ele receber, o seu poder cresce constantemente. E a sua consequência é que o usuário perde controle total sobre a sua consciência, nesse caso fica descontrolado. E quanto mais poder ele recebe, mais agressivo e descontrolado ele fica, chegando no limite que ele pode acabar morrendo e se autodestruindo. E essa aqui é a sua ficha técnica. Agora vamos conhecer a próxima transformação, que no caso é o Super Saiyajin 8. E o Super Saiyajin 8 teve a sua primeira aparição na saga Dark Gohan de Dragon Ball AF. E os seus usuários são Goku e Vegeta. E essa transformação é criada com a junção de duas transformações, nesse caso somando o Super Saiyajin 5 junto ao Super Saiyajin 3, conseguindo assim o Super Saiyajin nível 8. No qual seu poder consiste em aumentar somente o ataque de Ki. E nesse caso, essa transformação não aumenta atributos como força, resistência ou velocidade, mas aumenta somente o ataque de Ki, ficando altamente poderoso. E a sua consequência é que essa transformação só pode dar somente um único ataque, no caso é Oni Hit, então o usuário pode jogar somente um único ataque de Ki, que é extremamente poderoso, porém após o ataque a pessoa quase morre porque perde todo o Ki que há em seu corpo. E essa que é a sua ficha técnica. Agora vamos conhecer a próxima transformação a aparecer, que no caso é o Super Saiyajin Milenar. E a sua primeira aparição foi na saga do Cell Buzzer de Dragon Ball F. E o Super Saiyajin Milenar possui somente um único usuário, que no caso é o Bardock. Funciona basicamente assim, ele é a junção do Super Saiyajin 5 mais um Kaioken aumentado em 1000 vezes. E o seu poder consiste em aumentar em 1000 vezes a sua força, resistência e velocidade. E a sua consequência é um desgaste extremo no corpo, já que usar um Kaioken de 1000 vezes leva a pessoa quase à morte. E essa que é a sua ficha técnica. E a próxima transformação a aparecer, no caso, é o Super Saiyajin 9. E o Super Saiyajin 9 teve a sua primeira aparição na saga do Cell Buzzer, e os seus usuários são Goku, Vegeta e Zaiko. E essa transformação é feita quando o Zaiko entrega sua alma para Goku e Vegeta e assim consegue essa transformação. E o seu poder aumenta os atributos como força, resistência e velocidade. E a sua consequência é somente desgaste de energia. E essa é a sua ficha técnica. E a próxima transformação é o Super Saiyajin 10, Poder Proibido. E o Super Saiyajin 10 teve a sua primeira aparição na saga do Cell Buzzer, e o seu único usuário é o Goku. E o seu funcionamento é baseado no controle do Poder Proibido, assim alcançando essa transformação. E essa transformação possui uma gama gigantesca de poderes e habilidades, como por exemplo a sua pele proibida. E qualquer pessoa que tocar em sua pele é automaticamente apagada da existência. Ele possui também poderes atemporais, podendo apagar pessoas de qualquer linha temporal que exista, sendo passado, presente e futuro. E podendo também neutralizar e remover todos os poderes que a pessoa possua. Ou seja, essa transformação é uma completa apelação. E a sua consequência, com certeza, é a pior, já que bane e condena a alma da pessoa que utilize esse poder. Nesse caso, a pessoa tem somente 1 minuto para usar todo o seu poder. Quando passa 1 minuto, a pessoa é completamente apagada e morre. E essa aqui é a sua ficha técnica. Agora vamos conhecer a próxima transformação, que no caso é o Super Saiyajin 20.000. E o Super Saiyajin 20.000 aparece na Saga do Infinito, no caso a Saga Origens de Dragon Ball F. E possui somente um único usuário, que no caso é o Gonki. E o seu poder é bem complexo, já que ele é a criação perfeita da humanidade. Então nesse Saiyajin contém um poder de 20.000 almas. E essas 20.000 almas pertencem a todas as raças criadas no universo. Então nesse caso, o Super Saiyajin 20.000 condensa o poder de todos os seres que tem no universo. Todas as técnicas, habilidades, poderes, tudo junto em um único ser. Por isso que ele é considerado a criação perfeita da humanidade. E a sua consequência é inexistente, não possui. E essa é a sua ficha técnica. E como eu falei, quem quiser saber mais sobre ele detalhadamente, sua história e criação, tem um vídeo completo sobre a sua história, vai lá que tá bem legal, bem explicado, beleza? E para finalizar, vamos conhecer a última transformação entre aspas, que no caso é o Saiyajin Infinito. E como eu já expliquei em outros vídeos, não existe um Super Saiyajin Infinito, isso aqui não é uma transformação, mas sim um ser.
Nesse caso, ele é um deus primordial que criou o universo de Dragon Ball. No caso, o nome dele é Saiyajin. Ele é o deus do poder infinito. Então não existe um Super Saiyajin infinito, não tem como alcançar esse poder, porque não é um poder, não é uma transformação, é um ser, é um deus primordial, o Saiyajin infinito. E a sua aparição foi em Dragon Ball AF, Origem Saga do Infinito. E basicamente o seu poder é infinito, ele pode fazer o que quiser. Então ele possui força, velocidade, resistência, poder, ataque, defesa, tudo infinito, não tem limite algum. Já que ele é o deus primordial que criou o Ki, ele criou o poder, ele criou a força, ele é o deus de tudo. Tanto que o Super Saiyajin 10 que eu citei, que era muito poderoso e apelativo, ele usa uma parte da energia do Saiyajin infinito. Então se o Goku com um pouco de energia do Saiyajin infinito alcançou aquele poder, imagine esse poder infinito, é algo absurdo, ele pode fazer o que quiser. Tanto que na sua luta eterna contra o Saiyajin 20.000, ele aumenta o poder do 20.000 constantemente para lhe dar uma luta agradável, já que ele só quer lutar, isso que ele quer, só uma luta e pronto. E como eu falei, quem quiser saber mais sobre a sua história, só vê a saga dele no canal, que está bem explicativa e bem completa. E essa aqui é a sua ficha técnica. Mas então, essas que são todas as transformações que aparecem em Dragon Ball AF, na linhagem canônica do AF, não as alternativas. Porque as sagas alternativas nós temos Super Saiyajins elementais, Super Saiyajins místicos e por aí vai, é outra história. Mas então, esse aqui é o guia básico das transformações de Dragon Ball AF. E na próxima semana eu vou trazer um outro guia de Dragon Ball AF, então não percam, beleza? E comenta aqui embaixo a sua opinião. E lembrando, aqui no canal são um vídeo todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem, até a próxima Saiyajins, valeu, falou! Fui!